Bem-vindo a mais CQ Investimento. Bolsa está indo para o buraco? Semana passada, o Ibovespa fechou em menos 7,22. No mês de outubro até que ele foi bom, menos 0,69. E se você comparar com Dow Jones de outubro, Dow Jones foi menos 4,6%. Quer saber se ela vai para o buraco ou não? O que vai fazer? Fica aqui conosco. Roda a vinheta. Bolsa está indo para o buraco? Chegou a onda dela voltar a cair? Falei para vocês aqui, se nós compararmos Dow Jones no mês de outubro foi 4,6 negativo e a Bolsa brasileira recuperou-se muito bem, foi 0,69. Já na semana passada ela caiu menos 7,22. Está indo para o buraco? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma fotografia do último pregão sexta-feira. Olha o mundo como fechou. A maior parte fechou no vermelho. O mundo está desabando também. Não é só a Bolsa brasileira que está indo, não. Então pode ficar tranquilo. Quer saber se a Bolsa, quais são as perspectivas da Bolsa? A Bolsa continua em queda? Qual é o potencial dela se recuperar? O que eu estou fazendo na minha carteira? Fica aqui conosco. Se você ainda não é inscrito, ó, se inscreva aí e tome a sua decisão, que eu vou falar o que eu estou fazendo e como eu estou visualizando esta talvez uma oportunidade. Você está comprado? Você está vendido? Você tem caixa? Você comprou ouro, prata, criptomoeda? Me fala aí, qual a sua maior posição que está na sua carteira? Diz aí para mim. Tirei uma fotografia de alguns índices que eu sempre falo para vocês que é uma oportunidade de você estar olhando o índice por setor para visualizar aonde de repente tem assim uma certa oportunidade. Se você olhar nesta tabela aqui, ó, o Ibovespa, ele fechou no último pregão de sexta-feira menos 2,72. Mas quem sofreu mais? Foi o índice de Icon, que é o de varejo, né? Que tem lá Minerva, Ambev, lojas Marisa. Este é o que sofreu mais, menos 3,65. Os BDRs, que eu já gravei um vídeo, vai lá no meu canal para vocês visualizarem, o BDR caiu 3,48. Não foi tão bom como o pessoal está falando por aí. Então dá uma olhada para você. E quem sofreu menos nesse dia? O IFIX, que é aquela cotação média dos fundos imobiliários, caiu só menos 0,28. Então é importante sim você ver nesses 12 que eu listei aqui, visualizar aquele que caiu mais, que assim você consegue visualizar quais os setores estão sofrendo mais. Nós não temos que olhar o que está acontecendo no mercado. Olha essa notícia aqui, ó. Alemanha e França anunciam lockdown parcial após explosão na Covid-19. Bares e restaurantes ficarão fechados nos dois países e apenas escolas abrirão. A economia vai sofrer. Recorde de casos nos Estados Unidos. Está estourando lá novamente. E isso é ruim pelo seguinte: o que está acontecendo lá tem influência indiretamente aqui em várias empresas que estão comercializando fora, seja importação ou exportação. Tem um site da Microsoft que ele acompanha praticamente quase online como é que está a história do Covid. E eu extraí de lá que é o que todo mundo fala, vacina, 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 e vai salvar, vai salvar. Meu, esquece. Vacina vai começar a ter efeito só praticamente no segundo semestre do ano que vem. Se nós olharmos esse timeline aqui, ó, vamos olhar só direto aqui, ó. Na fase 3, nós temos 10 vacinas sendo testadas em grande escala pelo mundo. Na aprovação limitada, nós temos 5 e nenhuma ainda aprovada. Então ainda está caminhando. Mesmo que venha ainda este ano, vai ter que fabricar, vai ter que escalonar, então vai vir lá por ordem de prioridade, lá saúde, depois idosos e assim por diante. Então o mercado não vai reagir assim como nós estamos imaginando que ele vai bombar.
Independente do mercado que você esteja operando, se é bolsa brasileira, internacional, criptomoedas, commodities, sempre vai ter oscilação. Se você olhar esse gráfico aqui, ó, esse gráfico, nós estamos hoje no Ibovespa com 93,9 pontos, que é a última queda que deu. Ele voltou praticamente lá no dia 24 de maio de 19, no ano passado. E esse gráfico, se você olhar a volatilidade dele, se é por 5 anos, então você tem entradas e saídas que ele está mostrando para você, algumas oportunidades. Quais são os grandes problemas que nós temos aí? No Brasil, hoje, nós temos política econômica. Isso nós temos um grande problema. Lá fora, eleições americanas. Porque o Trump já falou, inclusive, na última sexta-feira, que se ele perder, e aí sim, pelas pesquisas que eu já estou olhando, eles já estão fechando sim, eles estão mudando talvez a metodologia, e se você olhar agora os dois candidatos, eles estão muito próximos. Então, se ele perder, ele já falou claramente, já declarou que ele vai contestar o resultado na justiça, e isso, se for, vai para o Supremo da Corte deles. Porra, meu, e aí se for, aí ferrou. Por quê? Isso vai varar o ano. Esse negócio não vai, a não ser que ele perca com uma margem muito grande, caso contrário, que se ele fizer isso mesmo, aí aí vai balançar, tanto lá fora, por causa do índice de confiança, quanto daqui também, porque senão não vai andar. Falei para você que nós temos um problema econômico, nós temos um problema político aqui. Então a política acaba atrapalhando um pouquinho o mínimo de previsibilidade. E isso é ruim para os nossos investimentos. O que está acontecendo agora? Já é a segunda onda de Covid lá na Europa. Então, se nós olharmos isso, na Europa, casos do Covid aceleram e total dobra em 5 semanas. Então, dobrou 5 semanas os casos deles. Então, o que eles já estão fazendo imediatamente? Estão já encolhendo. Só que diferente de lá e do Brasil, o que acontece? Lá eles têm bala na agulha, então se eles tiverem que injetar para poder bancar, aí as empresas para poder bancar a economia deles, eles vão pegar um pacote, vai lá, mas pumba, mais alguns euros aí. Já não acontece no Brasil isso, nós não temos fôlego para isso, estamos brigando aí com várias coisas. Se isso acontecer aqui, o negócio vai ficar bem feio. Então se você olhar qual é a grande preocupação aqui, a taxa de juros está preocupando. Por quê? A inflação está subindo. Você vê que agora muitos começaram a falar, economistas, Banco Central. O que está acontecendo? O Tesouro está com dificuldade de ficar rolando a sua dívida. O que é isso? Ele vai lá para poder se financiar, ele coloca os títulos do Tesouro lá para poder vender, com que a pessoa então comece a colocar dinheiro lá no Tesouro. O que acontece com isso? O Tesouro ele está pegando e está tendo que pagar um prêmio um pouquinho a mais. Por quê? Já que eu vou correr risco, Tesouro, eu quero um prêmio a mais para isso. Então o mercado vai começar a sofrer com isso. A previsão da inflação, que é o IPCA dos últimos 12 acumulado, esta é a fonte, se você olhar esse grafiquinho aqui, é lá do Banco Central, 3,14 nos últimos 12 meses. Contra uma Selic de 2, nem precisa fazer conta, né? Selic de 2, inflação de 3,14, já estamos tomando na tarraqueta. Então, se você está pendurado num CDB aí, 100% do CDI, você já está perdendo pela inflação aí. Imagine agora o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do mercado, que ele corrige nada mais, nada menos seguros de saúde, que muita gente ainda tem, reajustes de tarifa públicas, aluguéis. O acumulado dos últimos 12 meses deu quase 18%. Então, nós estamos ferrados com essa situação. Tem que ficar de olho nisso. Se você quer sobreviver nisso, você vai ter que sim, correr uma parte de um risco, né? Nesse momento, o que tem que fazer? O que nós vamos comprar? Primeiro você precisa olhar para a sua carteira, né? Se a sua carteira ela tá sobrevivendo em algumas crises. Nem precisa ser de crise, porque essa carteira ela tem que ser altos e baixos a qualquer momento. Então você tem que ter uma carteira que acaba sobrevivendo em alguns ganhos e perdas junto. Você tem que sim ter na sua carteira empresas sólidas, diversificadas, sem sombra de dúvida,
boas pagadoras de dividendos, bancos. Você vê bancos agora, teve resultado há pouco tempo aí do Bradesco com 29% a mais e o Santander quase 83% de lucro a mais. Lógico que o Santander vira um pouquinho aí de algumas provisões que ele acabou não fazendo no passado, quanto o Bradesco, o Itaú, os bancos convencionais. Mas você vê que independente disso, veio mais baixo, mas ele ainda está com um lucro grande comparando ao segundo trimestre. Ele veio forte. Então sim, é interessante você ter alguma coisa relacionada a financeiro na sua carteira. Energia, que além dela ser um pouco mais estável, ela paga bons dividendos também. Saneamento também é a mesma coisa. É algo, você tem que procurar negócios assim que perpétuos, que ele tem uma certa continuidade para estar passando para isso. Bancos, energias, ele tem esse saneamento, ele tem essa característica de estar indo para uma certa consolidação assim mais tranquila. Não cai tanto também, a não ser que é um risco sistêmico, fechou lá fora, fecha aqui, cai tudo, pumba, nós vamos voltar para março de novo, igualzinho, né? Então, esta seria uma carteira para que você consiga realmente mantê-la. O que eu estou fazendo nesse momento? Nada. Eu não estou fazendo nada, porque a minha carteira já tem uma carteira boa, ele já tem essa diversificação. Este gráfico que eu estou colocando aqui, ó, é o gráfico de um mês. Ele voltou praticamente 93.952, esse no dia 30/10, que é o que eu peguei, onde a bolsa caiu 2,72. Se nós olharmos, ó, ele deu sim uma barrigada e começou a cair novamente, que ainda para mim não está um preço atrativo para me injetar. Por quê? Um dos meus blocos tem o caixa e eu só estou esperando uma boa oportunidade. Então é aquela história que eu sempre falo para vocês, diversificação. 80%, 90% você tem que estar pendurado em coisas boas, em empresas blue chips, em negócios imóveis, ter caixa para você ter uma oportunidade quando for assim. Então você tem que ficar ligado no que está acontecendo lá fora, sem sombra de dúvida. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas que eu acabei de falar lá fora, porque isso esparrama aqui. E aí o dólar cada dia fica mais forte. Então, o negócio não está para amador. Então, às vezes, é muito melhor você ficar quieto e não se assustar. Por quê? Se você acabar agindo pelo coração, pode ser que você pode trazer algum erro muito grande para a sua carteira. Fica de olho. Nesse site que eu vou deixar, Microsoft, como é que está a situação da vacina, nas bolsas internacionais, e você se liga muito na criptomoeda. Se vocês não têm aí onde olhar, deixa aí nos comentários aí que eu mando para você um endereço onde eu monitoro as criptomoedas para que vocês consigam estar olhando isso, porque isso olha bastante. É um termômetro para você ver criptomoeda e commodities, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe aí. Forte abraço para vocês.